Olá, meus amigos, estamos aqui com o nosso segundo treinamento, né? Estamos iniciando o nosso segundo treinamento de cálculo de outdoor, nosso treinamento ao vivo. Então, vamos partir para cima e vamos ver o que fizemos no treinamento anterior. No último treinamento, dimensionamos aqui um outdoor com duas colunas, né? Então, dimensionamos as colunas, dimensionamos os materiais que vão compor aqui a placa. Então, temos aqui as divisórias, né? As divisórias que fazem parte do material da estrutura da placa. Então, dimensionamos isso aqui também dessa forma. Então, temos aqui um arranjo, um corpo livre com as cargas aplicadas e com aqui as reações. A partir disso, dimensionamos as colunas e dimensionamos também as partes individuais da estrutura da placa. Agora nós vamos partir para uma placa com uma única coluna. Está aqui, eu não vou mostrar agora porque senão perde a graça. Mas vamos para uma apresentação de slide e lá na apresentação de slide nós vamos trabalhar todo o projeto, né? todo o dimensionamento. Sendo assim, nós vamos aqui utilizar os conceitos da norma, vamos entender, nessa primeira aula nós vamos entender os conceitos da norma, vamos entender como utilizar as cargas e ver alguns detalhes que não foram vistos nesse treinamento, nesse primeiro treinamento. Lógico, quem participou desse primeiro treinamento também poderá assistir, né, poderá ver o treinamento de hoje, o treinamento atual. E quem estiver nesse treinamento de hoje poderá ver também o treinamento anterior e o treinamento que será no futuro, né? Então, quem fez a matrícula uma vez só e terá acesso aí aos próximos treinamentos e aos treinamentos anteriores também, ok? Então, vamos aqui nos nossos slides. Vamos para os nossos slides, uma apresentação de slide. Então, olha só, primeiramente nós vamos começar com o contorno da placa. Então, temos aqui o perímetro da placa, toda a região. Eu não determinei ainda as dimensões aqui. O que vamos fazer é estruturar a placa para que essa placa resista, né, tenha uma rigidez, né, tenha rigidez, né, suficiente para suportar as cargas de vento, que são as cargas predominantes sobre esse tipo de estrutura. Então, vamos estruturar colocando uma barra central, né, dividindo aqui em duas áreas, e depois vamos dividir essas duas áreas em áreas menores, sendo que agora nós estruturamos tudo isso. Vamos dimensionar todas essas barras, né, ou então dimensionar as barras principais, que as barras secundárias estarão dimensionadas já pela principal. Também vamos dimensionar a coluna, que é um item extremamente importante, vai depender muito da altura. A coluna pode vir só até esse ponto ou pode passar e ir até o topo, né? Então, vamos dimensionar para essa questão. Vamos considerar que a coluna vai até o topo, seja uma placa pequena, se uma placa de grandes dimensões, aí fica antieconômico fazer dessa forma, mas também fica mais seguro. Tem que avaliar aí o custo-benefício. E também a base. Então, temos a base aqui. Tomando uma vista lateral, nós temos aqui a base, a coluna, que nós vamos, nesse caso, que vamos trabalhar a coluna como passando reto, e temos aqui a nossa placa. Temos a altura H, que é a altura da placa, e temos aqui a altura da parte inferior da placa até a base, e temos aqui a carga distribuída de vento. Essa carga é em kN por metro quadrado, porque ela se distribui em toda a área da placa. Depois disso, nós vamos concentrar essa força no ponto central da placa para dimensionar aí o nosso pilar, tá bom? Então, temos aqui a distância, né? A distância da força concentrada, de onde a força se concentra, que é no centroide da figura. No caso do retângulo, vai ser esse ponto. E
essa altura que é quem? É a altura da parte inferior da placa, mais metade da altura da própria placa, tá bom? Isso me gera reações. Tem uma reação aqui horizontal, que vai ser contrabalanceada pela ação da força do vento. Tem uma ação vertical, que é devido ao peso da própria placa. Dependendo desse valor, eu posso até desprezar, mas dependendo das dimensões da placa e do tipo de placa, por exemplo, uma placa de LED, que vai ser no próximo treinamento, vai ser com placas para a placa de LED, né? Eu tenho aqui uma carga considerável, tá bom? E aí, eu vou ter também um momento, né? Um momento que depende aí dessa altura, né? H mais Hzinho sobre 2, tá bom? E com isso, nós vamos agora ver uma outra situação. Eu vou buscar a norma, tá? Vou buscar a norma 6123, para poder ver o que nós vamos fazer. Na aula de hoje eu não vou fazer cálculo, eu vou só apresentar para vocês. A próxima aula, né, que é a aula do dia 19, será a aula que vai ter os cálculos, onde nós vamos calcular essa força de vento, tá bom? Nós vamos calcular a força do vento através dos requisitos normativos. Então, está aqui a força de vento e a parte da norma que rege a placas é o item 8 da norma. Então, vamos no item 8. Tá? Vamos no item 8 da norma. Vamos aqui, item 5, 6. Item 6 ainda. 7, 7.6. 8. Então, a norma vai falar aqui nesse item 8, coeficientes de força para muros, placas e coberturas isoladas. Então, temos muros e placas retangulares, que é o nosso caso. Então, eu tenho aqui a força dada por CF, que é a coeficiente de força, e é encontrada aqui nessa tabela, já a gente vê como é que isso acontece. Temos que a pressão dinâmica de vento, que é calculada com a força de vento, aquela equação já conhecida, Q igual a 0,613 vezes V ao quadrado. A área é a área da placa, que é L sobre H. Então, temos aqui L vezes H, quer dizer, é onde ela é o comprimento da placa ou do muro, e aí H é a altura do muro da placa. Então, temos aqui algumas situações. Observa bem que quando eu tenho placas aqui paralelas ao sentido do vento, placas ou paredes, o que eu tenho aqui? Eu tenho vento que vem 90 graus, né? 90 graus direto sobre a placa ou muro. A força vai ser aqui, olha só, aplicada a essa distância C da extremidade. No caso aqui, no ponto médio. Então, para o ângulo variando, com a variação do ângulo, eu também vou variar aqui, olha só, esse Czinho, que é a distância aqui onde a força vai ser aplicada. Observe que quanto mais inclinado né, quanto mais inclinado aqui, mais oblíquo é a direção do vento em relação à placa, pior a situação. Tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, com um ângulo aqui de 50 graus, eu tenho que C, que é essa distância aqui, é igual a 0,3L, que é o comprimento da placa. Tá? Então, 0,3, ou seja, 30% do comprimento da placa. E aí, eu tenho algumas situações. Olha só, o coeficiente de força, ele vai variar aqui, olha pessoal, para essa altura, né, a altura H, né, H maiúsculo, que eu determinei, vai ser quem? Se ela for maior do que 25% do valor da altura da placa, então, e um vento aqui a 90 graus, incidindo diretamente, eu tenho um coeficiente de força 2. Você vê que esse coeficiente de força dobra a força total. Então, não é uma coisa que deve ser desprezada.
Para ângulos aqui de 90 e 50, eu também tenho os meus coeficientes de força, né? Então, tenho aqui para placas com a altura da sua face inferior até o chão, até a base, é maior que os 25% da altura da placa. E aqui também eu tenho alguns casos. Isso aqui para uma placa quadrada ou muro quadrado. Essa situação aqui é para muro. Então, para o muro, paredes aqui, um isolado, um muro, na verdade, eu tenho aqui os coeficientes de força para cada ângulo. Então, nós vemos aqui que, diferente de outros casos, esses coeficientes aqui são importantes. Observa, eu tenho aqui 15% a mais, eu tenho aqui 80%, eu tenho aqui 30%, 60%, eu tenho 100% aqui de coeficiente de força. Esse coeficiente de força funciona como um coeficiente de segurança. Então, eu tenho aqui, para cada caso, né, eu tenho para cada caso, eu tenho um coeficiente de força diferente. Para valores intermediários aqui, como é que eu faço? Eu faço uma interpolação. Vocês já devem saber como é que faz a interpolação, mas se não souberem, não se preocupem, que eu vou fazer essa interpolação durante a aula, tá bom? Vindo aqui no AutoCAD, nós vamos fazer aqui essa nossa placa com as seguintes dimensões: um comprimento de 6 metros e uma altura de 2,5 metros, tá? 2.500 milímetros. A altura da placa, da parte inferior da placa ao solo é de 3 metros. E a velocidade básica do vento vai ser de 35 metros por segundo, que é a região onde eu vivo, tá? Para ter uma ideia, para quem não lembra de onde eu tirei esse valor aqui, de 35 metros por segundo, eu vou voltar aqui na norma e nós vamos lá em cima verificar aqui de onde saiu esse valor, ok? Vamos voltar, vamos lá no mapa de vento, ou seja, no mapa das isopletas. E vamos lá, chegando. Aqui. Então, para cada região do país, eu tenho aqui grupos, né, de variação da velocidade do vento. Então, nessa região, daqui para cima, eu tenho 35 metros por segundo. E nessa região, eu tenho de 35 a 30, ou 30 a 35, como preferir. Nessa região, reina 30 metros por segundo, sendo que tem pontos diferentes. Tem pontos aqui com valores diferentes. Mas no total é isso aqui. Bom, vamos aqui, eu tenho aqui de 30 a 35, aqui 35 a 40, 40 a 45, 45 a 50. Então vemos aqui que essa região mais que recebe ventos maiores. E temos essa pontinha aqui que recebe acima de 50 para cima. Eu estou nessa região, por isso eu escolhi 35, que é nessa região aqui eu tenho um mínimo de 30 e um máximo de 35, eu vou usar o máximo, tá bom? Eu vou usar o máximo porque isso pode acontecer, essa velocidade máxima acontecer. E se eu calculo para 30, eu vou ter aí correr um risco muito grande. Aqui está Brasília, eu estou por aqui onde está o cursor. E sendo assim, nós vamos fazer os cálculos baseados nisso aqui. Está mais próximo de 30, né? Então, eu poderia usar 30, mas eu quero usar 35 para ficar mais seguro. Vai que, por um fenômeno da natureza inesperado, chega isso a 35 e eu calculei com 30. Eu vou ter aí um déficit, né? Uma falta de segurança. E vamos fazer seguro. 35 multiplicado aí por 3,6 vai dar um valor bem alto, né? Então, você pega aí, vai dar 105 mais um pouquinho, vai dar 100 e tantos quilômetros por hora. Vai dar uma alta velocidade, né, de vento, uma carga muito forte. Quando você eleva isso ao quadrado e multiplica aí por 0,613, você tem o valor em newtons por metro quadrado, né? E com esse valor nós vamos chegar lá na equação da força de vento. Tá bom? Vamos lá, vamos voltar lá na parte
no item 8 e vamos ver alguns detalhes. Item 8 aqui. Então, aqui no item 8, nós temos que a força de vento, a força de vento é dada por essa equação, certo? O Q, né, nosso Qzinho aqui, o nosso Qzinho, nós já sabemos calcular, né? Então fica fácil. Aqui eu vou só puxar, porque está no mesmo item, mas para coberturas isoladas, aqui em uma água temos essas configurações, e para duas águas, uma cobertura isolada. Um exemplo de cobertura isolada é uma cobertura de poço de combustível. Então você vê aqui esse tipo de configuração. Tem com duas águas caindo aqui, uma para cada lado, e aqui as duas águas caindo no centro, e a incidência do vento. Tá? Então, temos aqui alguns parâmetros. Depois, isso vai depender se vocês quiserem, eu faço um treinamento a respeito de cálculo de cobertura de posto de combustível, tá bom? Não é difícil de fazer. Aqui é para situações, né? Já é outro item 9 já, né? Então já não nos cabe, tá? Já não nos cabe. Vamos lá então. Voltando aqui no AutoCAD, então eu vou ter a minha altura H, a altura H, no caso, vai ser 3 metros, H maiúsculo, H minúsculo será 2.500 milímetros, a altura do ponto de incidência da força será aqui H mais Hzinho sobre 2, que é nesse ponto, e isso vai nos gerar aqui essas reações. Alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falam que nós vamos resolver essa dúvida. Então, na próxima aula, nós vamos determinar essas cargas, determinar esses valores, e na última aula, nós vamos dimensionar aqui nós vamos dimensionar a coluna, nós vamos dimensionar as partes, né, as peças. E vamos aí ver, né, que escolher nas tabelas do fabricante o material que mais se adequa. Também vamos dimensionar aqui o chumbador. É bem fácil, é bem simples dimensionar o chumbador. E com isso temos aí o dimensionamento completo do nosso outdoor. Tá bom? E aí é só partir para o desenho, uma vez que já foram feitas aí os dimensionamentos, parte para o desenho e com isso concluir o projeto. Tá? Eu fico aguardando dúvidas, se vocês tiverem. Se não tiver, ótimo, a gente parte para o restante do curso, né, do treinamento. Vamos iniciar a próxima aula com a tirada de dúvidas. Nós vamos tirar as dúvidas sobre qualquer item nesse ponto, tá bom? E vamos utilizar aí o que a norma nos fala para poder calcular, dimensionar as partes, certo? É isso. Quem não entrou no grupo ainda, eu aconselho entrar para poder receber aí todos os conteúdos, né? Todos os conteúdos que eu vou estar passando, vou deixar tudo lá no grupo, tá bom? É isso aí, até lá e até amanhã na nossa segunda aula. Muito obrigado, até lá.